Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e meus amigos inscritos no meu canal do YouTube, chegando com mais um novo vídeo para o canal. Já peço a sua colaboração para você dar o seu like, se inscrever no meu canal, para que todas as vezes que eu gravar um novo vídeo você possa ser notificado, receber a sua notificação. E hoje eu quero trazer um tema aqui para o meu canal sobre a Eucaristia. Para nós católicos, a Eucaristia sempre foi a presença real de Cristo nas espécies pão e vinho. Já para os protestantes, eles ensinam que é apenas uma simbologia, apenas uma rememoração. E então, para desbancar essa mentira de que é só uma simples simbologia e uma rememoração, eu vou aqui analisar os escritos dos mais antigos pais ou padres da igreja sobre essas questões. Já nos primeiros séculos da igreja, eles ensinavam e deixavam claro que a Eucaristia não é uma simbologia, mas sim que depois da oração, depois da consagração, o pão se transforma em corpo de Cristo e o vinho se transforma em sangue de Jesus Cristo após a consagração. E o primeiro inscrito aqui que eu vou analisar é a patrística, né? São Justino de Roma, Apologia 1 e 2. Esse escrito de São Justino foi escrito por volta do ano 100. E São Justino escreveu essa apologia, Apologia 1 e 2, diálogo com Trifão. A primeira parte é uma apologia. O que é uma apologia? É uma defesa da fé. Os cristãos eram acusados de muitos crimes, de muitas coisas que eles cometiam. E um dos crimes que eles eram acusados era de praticar o canibalismo. E justamente por conta que os cristãos sempre tiveram essa consciência de que a Eucaristia é a carne e o sangue de Jesus. Então, São Justino de Roma, lá no ano 100, ele escreve uma apologia para o imperador da época para explicar o que era que os cristãos faziam. E juntamente com isso, ele explica a Eucaristia. E aqui eu vou ler. É o relato, é o testemunho, onde ele deixa claro que a Eucaristia é sim carne e sangue de Jesus, e não uma simbologia. Vejamos. São Justino diz: de fato não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária, mas da mesma maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne, por força do Verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação. Assim nos ensinou que por virtude da oração, do Verbo que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ações de graça, alimento com o qual, por transformação, se nutre nosso sangue e nossa carne, e é a carne e sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Então, ele explica aqui, que o pão, é a mesma carne e o vinho daquele Jesus encarnado. Ele deixa claro, e a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. E ele ainda diz, por transformação, depois da oração. Escrito datado do ano 100, onde ele deixa claro que a Eucaristia, depois da ação de graça, da oração, se transforma em carne e sangue de Jesus Cristo, e não simples simbologia. Ano 100. Agora vamos analisar o escrito de Santo Inácio de Antioquia, datado do ano 107. Vejamos que estão tudo em acordo. Justino escreveu por volta do ano 100. Agora Inácio de Antioquia, por volta do ano 107, tratando também da Eucaristia. Patrística também, escrito dos padres apostólicos. Ele diz assim, aqui Santo Inácio está falando sobre os hereges, que negavam essa presença do Cristo. Santo Inácio diz, eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que na sua bondade o Pai o ressuscitou. Veja, eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo. Quem que nega essa realidade? Os hereges do tempo de Santo Inácio. Lá no ano 107, ele deixa claro que a Eucaristia é a carne de Jesus Cristo e não a simples simbologia. Ano 107. Agora vamos para o escrito de Santo Irineu de Leão, datado do ano 130.
patrística também, contra as heresias. Santo Irineu diz: a presença real do corpo e sangue de Cristo nosso Senhor na Eucaristia é realidade tão profunda que também garante a ressurreição aos corpos. Veja, a presença real do corpo e sangue de Cristo Senhor na Eucaristia é realidade tão profunda que também garante a ressurreição dos corpos. Ele diz que a presença do corpo de Cristo é real e não uma simbologia. Ano 130. Agora, para finalizar, vamos analisar patrística também, o escrito de Santo Ambrósio de Milão, que é datado do ano 300. Santo Ambrósio escreveu essa maravilhosa obra, Explicação do Símbolo, sobre os sacramentos, sobre os mistérios, sobre a penitência. E sobre o sacramento, Santo Ambrósio vai explicar que depois da oração se transforma assim o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus. Fala muita coisa aqui, né, sobre essa questão, mas eu vou ler só aqui um pequeno trecho para não tomar muito tempo. Santo Ambrósio diz: aprendeste, portanto, que o pão se transforma em corpo de Cristo e que o vinho, que é a água que se derrama no cálice, mas que pela consagração celeste se transforma em sangue. Aqui Santo Ambrósio é mais profundo ainda. Santo Ambrósio é mais revelador. Ele diz: aprendeste, portanto, que o pão se transforma em corpo de Cristo, veja, se transforma, e não uma simbologia. E que o vinho, que é a água que se derrama no cálice, mas que pela consagração celeste se transforma em sangue. Então, meus irmãos, podemos ver claramente nos escritos dos mais antigos padres da igreja de que essa mentira protestante de que é só uma simbologia é falso. Nunca foi ensinado pelos primeiros cristãos. Podemos ver aqui claramente nos escritos dos mais antigos pais da igreja, ano 100, ano 110, ano 130 e por último no ano 300. E tem mais coisa, que a Eucaristia é verdadeiramente a presença real de Jesus Cristo nas espécies, pão e vinho, corpo e sangue, após a consagração. Amém.